Marcelo Deni está comigo, ele é diretor do espetáculo Demônios, juntamente com Marcelo Dávila. Marcelo, o que Demônios proporciona para você como diretor que outros espetáculos não proporcionaram? Na verdade, acho que a gente segue a linha do espetáculo anterior, que era o Anatomia do Fauno. Vejo um processo bastante assim de continuação, porque ele é um espetáculo feito a partir de perguntas, né? Ele não tem personagens, a trama dele é completamente, digamos assim, performativa no sentido que foi edificado, o espetáculo foi edificado em 3 atos e as cenas a partir de improvisações na tentativa de responder perguntas sobre os demônios contemporâneos do ponto de vista do elenco, né? Então, assim, então a gente tenta fugir um pouco desse sentido de uma ficção de fio a pavio, porque o que está em cena são simulações, são metáforas, são simbolizações do aqui e agora do grupo, referente a cada tipo de assunto. No caso, 3 atos, 3 cores, 3 qualidades de, aspas, demônios contemporâneos. Olá, meu nome é Hugo Faz e eu sou um dos atores e performers do espetáculo Demônios do Teatro da Pombagira. Hugo, para você, qual a importância desse espetáculo no cenário atual político no nosso país? Demônios é um espetáculo essencialmente político, porque ele parte de uma necessidade do grupo de contar uma história, de falar do conflito e da situação que a gente está vivendo, né? E é um espetáculo censurado, digamos assim. A gente tem dificuldade de levar esse espetáculo para os lugares, porque é muito comum que instituições ou empresas ou marcas, enfim, tenham dificuldade de lidar com esse tipo de assunto que a gente trata aqui nos Demônios, né? O espetáculo, ele motiva muito o público em relação a questionamentos políticos e críticas políticas. Em algum momento vocês tiveram algum medo de serem censurados, caso não tenham sido ainda? Ah, sim, já fomos, não com Demônios, mas com um espetáculo paralelo. O Demônios já sofreu perseguição do MBL, e sempre tem alguém do público que acha, pode se estranhar um pouquinho com os discursos, mas eu acho que é isso, né? Num tempo de necropolíticas, onde nós somos alvo, né, de uma campanha aí que quer nos extinguir enquanto criadores, enquanto gays, enquanto poetas, enquanto visionários. Existe toda uma política de extermínio disso. É natural que o trabalho dessa vez, diferente do outro, ele venha com uma carga política mais assim, a gente carrega mais nessas tintas, né? Sobretudo no ato final, que a gente chama de ato branco, ou ato do higienismo, do neofascismo e tudo mais. Acho bacana a gente falar disso, acho pertinente, acho necessário, né? Fernanda Montenegro diz que só a arte vai nos tirar desse buraco que a gente se enfiou, mas eu tenho os meus senãos. Que tipo de arte que é, né? Um tipo de arte muito pacificada e muito pasteurizada não vai mudar nada, né? Eu acredito que a arte ela tem que fazer, como diz o Guimarães Rosa, mais e melhores perguntas. Então, nesse sentido, o espetáculo ele é um pouco violento, ele é contundente, né? Ele expõe, assim, inclusive para a própria plateia, em sua maioria homens, cis, homossexuais, expõe uma espécie de um espelho bastante angustiante, porque a gente tenta mostrar um pouco esses demônios, não no sentido judaico-cristão, mas no sentido de que existem aí uma série de mazelas, uma série de poderes que nos achatam, que achatam o poder da vida, que achatam o poder do amor, achatam o poder erótico, que achatam o poder poético, e eles estão aí, né? Então a gente elencou um ato só para falar desses demônios que nos atacam, que nos achatam, que nos matam, né, do ponto de vista do sistema, todo tipo de demônios, assim, né, todo o sistema econômico e tudo aquilo que desenvolve falsas potências de vida. No Ato Preto a gente desenvolve um tema bastante recorrente, infelizmente, hoje em dia, sobretudo entre jovens, e sobretudo entre jovens gays, que são as questões das melancolias, os lutos,
os medos, as depressões, as bipolaridades, as doenças mentais, essas tristezas que hoje em dia são bastante frequentes, né? E como que isso também achata a potência de vida. Então todas essas cenas foram feitas a partir de questões que o próprio elenco traz da própria vida, né? E o último, que é o ato mais político, que é o ato sobre o neofascismo, esses fascismos contemporâneos, de como que eles também nos atacam. Agora vale dizer que a gente só não está apontando isso para alguma coisa fora de nós. Vale sempre lembrar que todas essas forças elas operam dentro da gente, inclusive dentro do meio. Isso é importante sempre lembrar. Bom, eu já assisti ao espetáculo e em vários momentos a gente se pega com várias emoções diferentes. Qual o feedback do público que vocês estão recebendo? Olha, é engraçado você ter falado isso, porque eu acabei de receber um feedback de uma menina que veio ontem e ela me falou que ela veio porque ela conhecia meu trabalho através da internet e ficou interessada, ficou intrigada em tentar entender mais. Ela conhecia meu trabalho através dos trabalhos da nudez, mas no fim das contas ela veio aqui e acabou vendo muito mais. É interessante porque eu recebo muito feedback de homens homossexuais mesmo, de gays que vêm assistir, porque é um espetáculo que parte dessa vivência gay. Ele fala de sexo, trata, ou então usa o sexo como instrumento para contar uma história também, né? E veio de uma menina que é uma menina que eu dei uma olhada lá no perfil dela, conversei um pouquinho com ela na internet, assim, ela é totalmente de fora desse mundo, mas então quando você recebe um feedback de uma pessoa que ficou impressionada e que diz que ajudou a enxergar o mundo ou cair a ficha sobre o mundo em que a gente vive de uma forma diferente, por mais que essa pessoa venha de um universo completamente diferente do seu, isso é muito legal. Tendo oportunidade de ter um espetáculo assim em cartaz, você como cidadão e também como artista, se sente menos impotente? Você acha que você já está fazendo um papel teu importante de tornar visível para a população isso? Sim, acredito, acho que talvez seja isso a única coisa que move fazer, não é por dinheiro. Obviamente ninguém aqui do grupo faz isso por dinheiro, até porque os ganhos são quase ínfimos ou quase nenhum, né? A gente tem mais que tirar dinheiro do bolso às vezes para poder cobrir, quem sabe quem vive de teatro experimental e que, né, é isso, né? Infelizmente é isso. Então assim, tem sim um sentido, mas no meu caso ainda vejo que isso é mais um tijolinho num certo muro que a gente está construindo, né? Porque eu também dou aula, então nas minhas aulas eu também faço isso, tento fazer, operar, né, esse sentido de vida que a poética do espetáculo traz, e também falo isso em aula, falo isso aqui, falo isso em outros cursos paralelos. Quer dizer, hoje em dia nós temos inegavelmente um bode na sala, com a situação política do Brasil e esse Brasil cindido, rachado. Então acho que é importante a gente pensar, né, refletir e se posicionar, porque são forças muito violentas que estão aí e acho que a gente não pode se calar diante disso. Mesmo com um espetáculo pequeno, num teatro razoavelmente, né, médio, pequeno, eu acho que a gente não pode esmorecer. Porque essa força que vem por aí não é só uma força brasileira, é um espírito do nosso tempo mundial, ela vem como uma espécie de um tsunami. Né? Nós temos que fazer resistência. A palavra resistência também é uma palavra bastante confusa, muito usada hoje em dia, mas eu fico pensando, o que é bem resistência? O que é resistir? Né? Resistir, eu acho que é criar sempre um discurso de afetação contrária, né? De afetar o próximo que está próximo, no sentido de fazer pensar e de expor. Eu acho que nada melhor do que a arte, que pode trabalhar com isso de uma maneira poética, leve, até engraçada às vezes, fazendo até a própria plateia se reposicionar. Parabéns pelo trabalho e obrigado por não desistir do teatro. Obrigado, obrigadão.